Michele Sobral, professora Mirela Braga, já participou do encontro passado, professora Evilane, que está lá no Tocantins, professor Josafá também, primeira vez, né, professor Josafá? E Leilane, que participou. Uma visita inesperada em casa e não deu para participar. Acontece. Em pandemia, com visita inesperada, professor, não pode. Um sobrinho da minha esposa. Diga aí que não pode. Veio almoçar e ficou até a noite. Bom, e aí, como eu já disse, a leitura conectada é um momento, é um lugar onde a gente traz um tema para vocês, mas é um lugar onde a gente vai trocar as nossas experiências, certo? Então, a gente está entre professores e não professores, onde a gente vai aqui nos aprimorar. Veja, a leitura é uma ferramenta de aprimoramento, e esse é um momento também de aprimoramento, certo? Para quem não participou do encontro passado, aí eu vou fazer um overview aqui do que a gente viu, certo? Vocês me digam aí quando estiverem vendo a tela, por favor. Ok. Ok? Bom, o tema desse primeiro bloco é a avaliação em sala de aula. Só que a gente está trabalhando conceitos e aplicações. É um livro do qual eu gostei muito, que é esse aqui, que eu já mostrei para vocês, Avaliação em Sala de Aula, Conceitos e Aplicações, de Russell e Airazian, da editora Penso. Quem não puder adquirir o livro, eu vou sempre estar colocando aí para vocês os resumos, para que vocês possam ir lendo e acompanhando, tá certo? Então, a gente está no primeiro capítulo do livro, que vai falar sobre a abrangência da avaliação em sala de aula. Então, é um livro que trata da avaliação em diversos aspectos, a partir do planejamento, a partir das pessoas, a partir do contexto, a partir dos locais, a partir do propósito, a partir da finalidade da avaliação. No nosso encontro passado, eu perguntei às pessoas, às meninas, o que vem na cabeça de vocês quando a gente pensa em avaliação? Michele, Mirela e Josafá. Em uma palavra, o que vem na cabeça de vocês? Ixi. Ah, Deus. Em uma palavra, diga aí. Pense em avaliação. Prova. Diagnóstico, para mim, a primeira palavra, você pediu a primeira palavra é essa, para mim, é diagnóstico. Diagnóstico. Eu ouvi prova também, foi? Foi. Michele, prova, né? Josafá. Para mim, seria uma expectativa, sabe? Às vezes é a expectativa que se cria e a expectativa que se frustra. Primeiro, porque eu não, é muita expectativa que eu crio, mas às vezes algumas expectativas que são frustradas também. Para mim é trabalho. Você mesmo. Diz expectativa. Você diz expectativa no que diz respeito ao que você cria com relação aos alunos, né? Isso. Ao resultado, é isso? Isso. E aí você acha que se frustra por quê, por exemplo? Porque, assim, eu acredito que a prova a avaliação hoje, né, que a gente tem executado, ela mudou muito hoje, né? Devido a essa questão de competências, habilidades, ela tem mudado muito. Mas ela ainda não traduz exatamente o que o aluno sabe. E, às vezes, essa expectativa que eu tenho de que ele desenvolva o que ele sabe, às vezes me frustra, porque eu sei que o que eu coloco lá na avaliação não vai traduzir o que ele sabe. Vai traduzir uma visão minha a respeito do que eu acho que ele sabe. Então, a gente vai conversar sobre isso, sobre essas expectativas que a gente cria, mas eu acho que está muito mais ligada ao estilo de aprendizagem, ao estilo de aprender dos alunos, Josafá. A gente vai conversar mais um pouco lá na frente sobre isso. Professora Marileusa, seja bem-vinda. Obrigada. Estou aqui no celular e tentando participar, mas consegui chegar em tempo. Estou chegando em casa. Obrigada.
Que bom. Esse sotaque não é daqui, gente. Esse sotaque é de onde? Esse sotaque é catarinense, mas é de alguém que mora no Paraná. Seja bem-vinda, professora. Vamos Obrigada. seguir aqui, tá? Obrigada. Vamos lá, deixa eu abrir para vocês aqui. Bom, quando a gente pensa em avaliação, gente, é tudo isso que vocês colocaram e um pouco mais. O livro, ele traz uma ideia de avaliação a partir de 3 perspectivas. A partir da coleta de informações, a partir da interpretação de informações, e o que a gente vai fazer com essas informações que a gente coletou e que a gente interpretou. Isso eu estou fazendo um overview do encontro passado para poder dar andamento à nossa aula de hoje, tá certo? E aí, ele diz o seguinte, que quando a gente coleta e interpreta esses dados, eles servem também para que a gente possa tomar decisões em sala de aula. Isso independente da educação básica ao ensino superior, correto? Eu posso administrar a aprendizagem do meu aluno por meio do meu planejamento. Então, eu coletei, eu apliquei um questionário no início da minha turma, onde eu tenho a finalidade de identificar os conhecimentos prévios daquela disciplina, por exemplo. Eu coletei, não coletei? Agora eu vou interpretar. A partir dessa interpretação, eu vou adicionar isso ao meu planejamento docente e vou tomar as minhas decisões. Isso está muito mais alinhado a uma perspectiva de avaliação formativa do que de uma avaliação somativa. Na aula passada, eu perguntei se era tranquilo para todo mundo os conceitos e as finalidades da avaliação formativa, somativa e diagnóstica. É tranquilo, gente? Sim. Ou não? Sim. Sim? Sim? Sim. Então tá, vou indo aqui. Tá, eu não consigo ver o chat, mas vocês podem ir falando, tá? Então sim. Então, vejam. O livro traz o seguinte, que quando a avaliação, ela trabalha a partir da observação, do monitoramento, e possibilita para que nós, professores, possamos rever o nosso planejamento e aí sim organizar e monitorar os nossos alunos e a qualidade de sala de aula. Porque ele diz assim, que nós, professores, somos responsáveis pelo ambiente de aprendizagem positiva. Já pensou nisso? Já pensou que a avaliação pode impactar, inclusive, nas relações de sala de aula? Que a avaliação, ela impacta no clima da sala de aula. E também na aprendizagem, né, gente? Ele traz uma perspectiva muito mais contra a padronização. É forte, né, dizer isso. Contra a padronização. Ela não gosta muito dessa coisa de punir, de classificar o aluno por meio da avaliação. Mas eu acho que a gente precisa ponderar as duas coisas, não é? A gente não pode dizer que uma é totalmente ruim e a outra é totalmente boa. Cada um tem as suas potencialidades e as suas fragilidades, não é? Ele traz também que a avaliação tem propósitos. Cada avaliação, gente, e aí eu trago para vocês o seguinte, cada instrumento avaliativo que a gente utiliza em sala de aula tem um propósito. E aí, quando eu perguntei para vocês, é tranquilo quando a gente fala de avaliação somativa, formativa e diagnóstica? Por quê? Se eu utilizo em sala de aula se eu faço em sala de aula um seminário, ok? Vou fazer um seminário com meus alunos. Isso é uma avaliação formativa ou somativa? Diga aí para mim. Um seminário? Um seminário. Formativa para mim. Tem que ser. Formativa. Formativa. Formativa, porque a gente trabalha diversas habilidades com os alunos, não é? A gente trabalha a sociabilidade, a gente trabalha a civilidade, a gente trabalha a comunicação. Mas aí, por que eu dou nota no seminário? Vejam, a avaliação formativa, pela teoria, a gente não tem que dar nota, porque ela é formativa.
a avaliação somativa, ela sim tem que ter nota. E o instrumento avaliativo que a gente utiliza, ele vai ter nota. E aí pode ter diversos, pode ser um questionário, pode ser um resumo, pode ser uma ficha de exercício, uma folha de exercício, qualquer coisa que a gente vá fazer que tenha nota, ela é somativa. O que muda é um instrumento. E aí você vai dizer, pô, Marília, mas aí é sacanagem. Eu preciso dar nota, senão o meu aluno não faz. É assim? Uhum. Sim. Marília, Então, ela deixa... Com certeza. Não, e se eu usar conceito, que eu tenho utilizado bastante, em vez de atribuição de nota, sei lá, de 0 a 5, como é lá na Unip, ou de 0 a 10 em outras instituições, eu tenho usado conceitos. Aí seria também, da mesma forma, eu não estaria apenas fazendo a avaliação no estilo formativo, que é o estilo para seminário. Enquanto instrumento, é isso. Ah, desculpa, cortou, Mirela. Eu só entendi até a parte se eu utilizar conceitos. Isso. Se eu utilizar conceitos, não atribuo nota, mas atribuo conceito, né? Sei lá, ABC. Né? O acho conceito... que eu tenho feito isso. Certo. O conceito... Não, desculpe, continue, vá. Não é isso. Aí eu queria saber se eu ainda continuo com a mesma questão. Apesar de ser um instrumento de uso de uma avaliação formativa, eu estaria fazendo a avaliação somativa, mesmo atribuindo o conceito não nota. É isso. Aí eu vou lhe responder com uma pergunta. Qual vai ser a finalidade dessa atividade que você está fazendo? Você está atribuindo conceito que vai ser somado à nota do seu aluno ou não? Então, ultimamente não tem sido somado à nota do aluno. Eu tenho trabalhado no sentido de promover a questão de equipe, né, do entrosamento entre eles, debate do texto mesmo, porque muitas vezes, quando eu colocava eles para um seminário, e no caso somativo, né, que somava, eu via que o rendimento era bem menor do que o que eu estou fazendo agora, só atribuindo conceitos. O conceito é a finalidade de chegar a um entrosamento, chegar numa boa defesa, chegar num argumento, entende? Mas eu queria saber que, se mesmo eu fazendo agora, não mais como somativo, atribuindo conceito, eu estaria errando. Não seria mais um feedback? Seriam mais em formatos de feedback, caso for uma avaliação formativa, que posso contar aí, não só no seminário, mas qualquer ação que seja diferente do meu processo avaliativo normal, né, de notas. Vamos imaginar agora, sobretudo, a gente trabalhando com vários ambientes, né? Então, eu tenho que trabalhar com várias propostas. Seria mais um feedback? Seria, ao invés do conceito, mas trabalhar com avaliação formativa num formato de feedback de retorno individualizado, que seria o mais viável e o mais específico para isso? Também, professora, também, Marileusa. O feedback é um tipo de avaliação formativa, assim como a professora Mirela traz... Do conceito. Sim. Seria um instrumento, a ferramenta que você utiliza para trabalhar a avaliação formativa. Mas o que Mirela traz também está correto, porque ela está trabalhando várias habilidades, né? Quando a gente tiver dúvidas sobre se estou trabalhando ou não, de fato, uma avaliação formativa ou somativa ou diagnóstica, a gente tem que pensar a finalidade. Para que finalidade eu estou fazendo essa atividade, né? Porque eu entendo também, gente, e a gente precisa ser muito realista, que à medida que... Isso é uma construção, né? Os alunos hoje estão muito acostumados às notas, cobram de nós notas, então isso faz parte do processo, mas ele não é todo o processo, né? Ele é uma parte. Então, respondendo as duas perguntas, tanto o feedback quanto os conceitos, quando não atrelado às notas, Mirela, você está, sim, trabalhando a avaliação formativa, tá certo?
Ótimo. Marília, uma Posso pergunta. seguir aqui, gente? Uma pergunta, Marília. Ao final, trabalhando Oi. com esses conceitos, eles vão servir para reprovar ou aprovar? Pode falar. Ao final do semestre, trabalhando com esses conceitos, ele vai servir para reprovar ou aprovar o aluno? Esses conceitos, aprova e reprova o aluno? Não está entendendo? Está me escutando? Então, veja, se você vai depender muito. Veja assim, Michele, vai depender muito da instituição que você trabalha, né? A instituição que você. Está me ouvindo? Não. Está cortando. Está me ouvindo? Agora sim. Está me ouvindo? Sim. Está me ouvindo? Está me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo? Marília, deu uma travadinha, mas agora já voltou ao normal. Já voltou. Ah, então perfeito. Michele, é o seguinte, quando a gente pensa em trabalhar conceitos, o professor tem autonomia, isso não sou eu não, hein? Deixa eu parar aqui. O professor tem autonomia para trabalhar, deixa eu só sair daqui, porque eu acho que eu entrei pelo celular, peraí. O professor tem autonomia de trabalhar conceitos em sala de aula. Se a instituição que você trabalha já trabalha com conceitos, inevitavelmente esses conceitos vai sim poder reprovar ou aprovar os alunos, certo? Certo. Eu já trabalhei em uma instituição de ensino onde ela trabalhava com conceitos. E esses conceitos, eles reprovavam sim, certo? No entanto, eles trabalham muitas habilidades, é muito favorável, né? Mas isso vai muito da instituição da qual você trabalha. Você pode trabalhar isso em paralelo, como a professora Mirella faz. Ela precisa seguir o sistema de avaliação da instituição que ela trabalha, mas ela usa diversos instrumentos. E nesses instrumentos avaliativos, você pode trabalhar os conceitos. Ok. Prof. Luiz, Marília. você chegou! Marília. Mas eu acho quase inevitável, né, que se trabalhe tanto o conceito e ele não melhore em questões de notas padronizadas, né? Mas se você trabalha, sei lá, 2, 3 seminários, 2, 3 avaliações formativas durante um semestre ou um bimestre, não sei, dependendo do tipo de alunado que você tem, no final, você vai perceber que realmente trabalhando aquelas habilidades e aquelas competências que são apresentadas ali, se ele fizer uma avaliação somativa, ele vai se dar muito melhor naquela somativa do que um que não trabalhou e não passou por aquele desenvolvimento daquelas habilidades. Não é isso? Isso. Mas sabe por quê, Josafá? Porque você vai estar trabalhando questões comportamentais na avaliação formativa. E isso você percebe o crescimento do aluno, né? Deixa eu só seguir aqui, porque eu vou chegar exatamente aí onde você está querendo dizer, que é a padronização do ensino, né? Marília, só um instantinho, eu vou precisar só me ausentar, que hoje eu vim só dar uma passada, que eu tenho que abrir a sala para uma turma, tá? Certo, amore. Mas amanhã eu estarei com as minhas alunas na palestra, viu? Tchau, tchau. Marília, deixa eu só aproveitar também. Palestra. Que a colega saiu. E aí, já interrompendo. Já está aqui na sala, ele, viu? Oi? Olá. E eu queria refletir junto. Tchau, beijo, Vilane.
E eu queria refletir junto com vocês... Tá lendo. Oi? Posso ir, gente? Tem alguém com o microfone aí ventando um bocado. É o professor Luiz, Maria. Ele estava falando. Ele estava querendo falar, Luiz. Ah, tá. Oi, Luiz. Fala, Luiz. Oi, Marília. E todo mundo, Cadê, boa Luiz? noite. Não, eu só queria pegar que a professora saiu e entrar para dizer que eu consegui chegar agora e vou ficar aqui de olho, certo? E dar alegria também de estar aqui com vocês. Oi, Michelle, todo mundo. Não é? Eu, mas Ave pode Maria, essa é a continuar, sala que eu da felicidade, gente. Tô de olho. Tô de olhos e ouvidos. Beijo. Você tá de olho aí, de olho em Linda, né? Tá aqui do lado, e Holanda também. Então tem que ser um olho no também. peixe, outro no gato. Tô vendo. Então vamos. Chega. Obrigada, Luiz. Vamos lá, gente. O livro traz 3 métodos de coleta de dados, certo? Dos alunos. Ele diz que a gente pode coletar informações dos alunos a partir da produção, a partir do que eles produzem, a partir de técnicas de observação e a partir de técnicas de questionamento. E aí, eu acho que cada um desses tem as suas potencialidades e tem as suas fragilidades. Quando ele diz assim, que a gente pode extrair do aluno a partir do que eles produzem, os alunos produzem muito porque a gente pede muito, né? E a gente consegue extrair muito do que eles produzem, né? A partir de um questionário, a partir de um resumo. Se eu peço um resumo, eu consigo trabalhar a escrita, a interpretação do aluno, né? Se eu peço um seminário, eu consigo perceber, identificar a pronúncia, o vocabulário, diversas coisas a partir dessa produção. Só que o livro diz assim, que a produção dos alunos se encaixa em 3 vieses. Primeiro, com relação às questões de seleção, que são aquelas questões mais objetivas e fechadas, onde eles vão ter que ir lá demonstrar se sabem ou não, e aí, né, Josafá, não tem muito o que fazer. Quando a gente trabalha com questões objetivas, é ou não é, ou você sabe ou você não sabe, ele vai marcar lá aquela questão da qual ele vai saber ou não responder. Ele traz também itens de respostas construídas, que são as questões dissertativas. Gente, elaborar itens contextualizados hoje é muito importante. E quando eu digo contextualizado, eu acho que Mirella já ouviu tanto isso, né, Mirella, lá no UNIP? Quando eu digo construir itens de avaliação contextualizadas, é você alinhar o que é atual com a teoria. É você mostrar para o aluno, na mesma questão que você está elaborando, um conceito prático alinhado à teoria que você está trabalhando. Isso você vai estar trabalhando um estilo de aprender junto com ele, né? Tem um rapazinho chamado David Kolbe, que tem um questionário que identifica o estilo de aprender de cada turma, e aí eu sugiro a você, Josafá, se você puder aplicar as suas turmas, você vai, depois, a gente pode conversar individualmente, identificar o estilo de aprender de cada aluno. Mas essas questões, tanto questões objetivas quanto dissertativas, falam muito dos alunos também, mas falam muito da gente também, né? Eu consigo ler muito de um professor quando eu leio uma questão que ele constrói para uma avaliação, por exemplo. Um professor que tira um tempo para ler, que tira um tempo para pesquisar, que tira um tempo para escrever uma questão de avaliação de prova, é um professor que sabe da importância da leitura, da escrita e da interpretação para o aluno. Então, eu fico triste quando eu pego uma prova que tem assim, defina amor. Mas eu vou definir amor a partir de quem? Eu vou definir amor a partir de quem? De Marília Gabriela? Quem foi? A partir de quem eu ensinei o que era amor? Quem eu trouxe para a sala de aula dizendo que era amor? Ele vai... E ainda tem um perigo, gente. Quando eu digo assim, defina amor, eu posso ter que ouvir ele definindo ele, o entendimento dele do que é amor. Marília. E não do que eu trabalhei em sala de aula, e você vai ter que aceitar enquanto professor.
Entende? Marília. Todo mundo está ouvindo? Marília? Me tranquilize, por favor. Isso não foi nenhuma... Essa pergunta aí não foi nenhuma questão de ensino superior, Pode não. falar, Né? estou ouvindo. Por favor, me tranquilize. Na nossa profissão, a gente tem sempre que estar se aprimorando, e esse é um momento, sabe, Josafá? Então, quando você diz assim, que às vezes se frustra com seus alunos... Eu só estou brincando contigo, mas assim, questões contextualizadas, a gente já conversou várias vezes sobre isso, né? Você lembra, quando a gente estava naquele processo lá, fazendo aquele trabalho lá na UNP? Você é o cara, velho, você é o cara das questões contextualizadas, meu amigo. Então, assim, é uma coisa trabalhosa, e assim, eu estou coordenando a área de linguagem em escola pública, né, devido à escola cidadã, e as pessoas não querem fazer, né? Eu fiz um simulado recentemente e eu tive que, assim, devido à questão do tempo, né, que não deu para o tempo hábil, que às vezes as coisas acontecem muito rápido, né? A secretaria decidiu hoje, amanhã a gente tem que fazer, e eu tive professor que colocou para mim, para simulado de ensino médio, nenhuma das alternativas, né? Todas as alternativas, e eu sei que isso não existe, isso foi do meu tempo, de 1980 para baixo, que tinha NDA, NDE, alguma coisa desse tipo assim, como questão de vestibular. Hoje não se usa isso. Por quê? Porque questão contextualizada dá trabalho. Você estabelecer uma relação entre o conteúdo que você está apresentando, né? Seja lá em que nível for, superior, médio, não importa. Estabelecer com aquilo que está acontecendo ao seu redor, né, dá muito trabalho e requer que você, pelo menos assim, tenha, como você falou, uma leitura, estar antenado com notícia, verificar o que acontece ao redor. Realmente é trabalhoso, entende? E muita gente não gosta de trabalhar dessa forma assim. Lhe dizer que pensar dá trabalho, só que é compensador, né? Fazer as pessoas, e esse é um dos nossos papéis, é fazer as pessoas pensarem. Então, é trabalhoso, mas é possível, né, gente? É algo que a gente pode ir construindo, né, Josafá? Bom, você pode fazer também as tarefas de desempenho. Isso ainda está dentro aqui, dos produtos dos alunos. O que são tarefas de desempenho? É quando leva um pouco mais de tempo para eles produzirem essas atividades que vocês vão pedir. Tem também as técnicas de observação, mas olha como a gente fica numa linha tênue quando fala em técnicas de observação. Para que eu possa utilizar uma técnica de observação como uma estratégia, um método de coleta de dados, eu preciso, em primeiro lugar, gente, ser imparcial. Não utilizar as minhas percepções, os meus pré-conceitos estabelecidos com relação aos alunos, né? Então, a partir das técnicas de observação, porque é uma técnica muito importante que a gente pode utilizar na nossa prática, eu consigo identificar os comportamentos, eu consigo interpretar um determinado grupo, eu consigo... O corpo do aluno fala, o nosso corpo fala. Então, você percebe a partir de um olhar confuso, como está aí, a expressão do rosto, do corpo. Então, isso são técnicas de observação. Mas o livro ainda traz uma coisa importante. A gente pode fazer uma observação planejada, que é aquela em sala de aula, ou pode ser uma observação espontânea, como uma conversa no corredor, por exemplo. E a partir daí, você também coletar diversos dados sobre os seus alunos. Belezinha? Posso seguir? Aí tem uma coisa que eu achei maravilhoso, que foi com relação à coleta de dados a partir dos questionamentos. E eu queria trazer para vocês esse livrinho aqui, Uma pergunta mais bonita, que ele fala do poder do questionamento. E aí eu queria ler para vocês aqui um trechinho, um parágrafo, que fala sobre o poder do questionamento. É assim. Robert
que é um professor, acredita que as perguntas fazem algo. Ele não tem certeza do que causa um desbloqueio na mente das pessoas. É uma experiência que todos vivemos em um momento ou outro. Apenas fazer uma pergunta ou ouvi-la sendo formulada de determinada maneira produz um sentimento quase palpável de descoberta e de nova compreensão. As perguntas produzem um efeito lâmpada. Robert tem visto esse fenômeno com seu trabalho em sala de aula, no qual os alunos, adultos ou crianças, são instruídos a pensar e debater usando apenas perguntas. Quando fazem isso, diz Robert, né? As portas da imaginação parecem se abrir. Os participantes tendem a se tornar mais engajados, mais interessados no assunto em questão. As ideias começam a fluir em forma de perguntas. Preciso dizer mais alguma coisa sobre os questionamentos? Sobre a importância do questionamento, mas não o questionamento, gente, como muitas vezes é utilizado, que o questionamento fica como uma arma de poder para o professor. Eu pergunto e você responde. É um questionamento colaborativo. É um questionamento onde tem que trazer o aluno para junto, o aluno para a construção do conhecimento dele, para a construção da formação dele. E esse livro traz muito isso. Então, esse aqui já é uma próxima dica aí para vocês sobre o poder das perguntas, que a gente às vezes se preocupa muito com as respostas, mas o segredo eu acho que é saber fazer a pergunta, né? E essa é muito uma percepção minha aí nessa jornada. Posso ir, gente? Tá tranquilo? Mirela, Luiz, Marileuza, Michele, Leilane. Sim, tranquilo. Pode continuar. Mas só uma questão. Vou seguir aqui, que já está perto do nosso tempo. Marília, deixa eu fazer até uma pergunta. Quando ele fala de questionamento, ele já está falando na questão de coleta de dados, não é isso que você colocou, não foi? Coleta de dados? Foi isso, sim, né? Mas aí volta para uma questão... Você pode... Deixa eu só complementar. Está me ouvindo? Eu acho que eu travei. Estou ouvindo. Deixa eu só complementar a ideia. Aí, no caso desse questionamento, ele vai ter que voltar, corrige se eu estiver errado, ele vai ter que voltar para a questão de um planejamento de aula, né? A minha aula vai ter que ser conduzida também dentro desse dialogismo, não é isso? Porque senão não faz sentido. Deu para entender, Marília? Não? Deu, não? Vou tentar repetir. Eu estou sem fone de ouvido aqui. Deixa eu pegar aqui, para colocar aqui. Cortou, mas eu acho que é a minha conexão, Josafá. É? Deu para ouvir. Deu para ouvir? Deu. É aquela história, assim, se eu quero usar esse questionamento, então esse questionamento vai ter que obrigatoriamente passar pelo meu planejamento de aula. Né? Eu tenho que começar lá desde o início de um planejamento minucioso, baseado nisso, para que realmente desemboque nesse questionamento que eu preciso fazer e nesse ambiente realmente de compartilhar, né? Eu acho que ela travou. Sim. Não, agora eu ouvi. Agora deu para entender o que você quis dizer. Veja se eu entendi o que você perguntou, que a partir do questionamento você pode revisitar o seu planejamento, não é isso? E direcionar o seu planejamento. Foi isso que você quis dizer? Exatamente. Mas o que eu quero trazer, Josafá, é para além disso.
você pode usar o questionamento de diferentes maneiras. Você pode usar o questionamento como reforço da aprendizagem, que é o que eu faço aqui, por exemplo. Vocês entenderam? O que vocês entenderam? Todo mundo compreendeu essa parte? Eu estou reforçando. Isso vamos colocar isso como um instrumento de coleta de dados. Beleza, entendeu. Mas o que você entendeu? Porque se a gente se limita ao sim, não, a gente, de fato, não vai saber se realmente eles entenderam ou não. Existe o questionamento, aquele questionamento que é para você instigar, um questionamento para você engajar, um questionamento para você trazer junto. Então, existem vários tipos de questionamento que você pode coletar os dados e que ele não é impositivo, não é? Que você sabe exatamente do que eu estou falando, que muitas vezes a gente pode usar os questionamentos como uma forma de impor determinadas situações. Então, é desconstruir isso e trazer o questionamento como uma ferramenta, não só de coleta de dados, mas trazer o aluno junto para a construção do processo de aprendizagem dele. Certo? Isso instiga também. Posso fazer uma pergunta? Tá, faça, depois eu faço. Claro. Então, quando você falou aí no questionamento, nas perguntas, tá? Eu me lembrei de uma técnica que pode ser usada, peer-to-peer, não sei se vocês já devem conhecer, que todo a coleta de dados e até o repasse dessa informação, ela é feita por meio de perguntas, tanto por vindas do professor, como vinda dos grupos, é separada, é uma técnica muito usada, é uma metodologia ativa até, inclusive, né? Não é técnica, é uma metodologia ativa. Seria, nesse sentido, trazer o conhecimento, trabalhar os conceitos, enfim, que pode também ser trabalhados por meio de perguntas que são direcionadas a esse assunto. É nesse sentido que você está falando? Ou num sentido amplo de explorar as perguntas mesmo? Exatamente. Depois compartilha com a gente esse método, eu não conheço. Compartilho sim, eu tenho lá no grupo. Eu tenho um material bem legal, eu compartilho, ele é feito por meio de perguntas, você vai repassar a informação para o aluno por meio de perguntas. É claro que aí instiga muito, né, o fato de elaborar muito bem as perguntas, porque as perguntas é que vão direcionar o andamento do processo que você vai trabalhar, ou seja, você vai trabalhar um determinado conceito. Ao invés de você trabalhar esses conceitos falando sobre eles, você vai questionando-os e vai instigando, fazendo aí as respostas em grupo, que pode ser feito separadamente, eles respondem por plaquinhas e eles mesmos se questionam entre os grupos, fazem outras perguntas, e aí você vai sentindo, medindo o quanto houve ou não aprendizado. Mas tudo em formas de pergunta. Eu vou passar isso. Olha, o que você está dizendo está aqui, ó. Tá vendo esse livro? Esse aí. Escolas Criativas. Também tem aí. Sabe o que é que tem nesse livro aqui? Me lembrei da gente, Mirela. Oi, só para eu terminar, Mirela. Nossa. Aqui diz que uma criança de 4 anos... Uma criança de 4 anos, ela faz, em média, 300 perguntas por dia. Uma criança de 4 anos. Então, a gente já nasce perguntando. A gente já nasce querendo saber como é as coisas. Mas aí, no decorrer do livro, ele traz uma constatação triste, que o lugar que era para instigar as perguntas, ela não instiga, não é? Ela tolhe, que é a escola. E isso vai sendo desconstruído. E quando a gente chega na idade adulta, aí é que a gente pergunta menos. Porque, às vezes, a pergunta pode ser tida como uma fragilidade. O fato de você não saber, você está perguntando muito, e não sabe. Mas é o fato de querer conhecer. Então, a gente já nasce querendo saber por que a gente não continua, né? Então, eu acho que a gente precisa continuar instigando os alunos, sim, no ensino superior e na educação básica. Oi, Mirela, pode falar. Mirela? Ai, pronto, achei. Estava sem achar aqui. É bem rapidinho, Marília, sobre aquela questão que tu estava colocando agora há pouco, eu faço muito isso. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que eu estou dizendo isso várias vezes ao longo da aula, mas eu dou um conceito, sei lá, estou na aula dando um conceito de direitos humanos. Aí
trabalho o conceito com os meninos, né? E digo assim, gente, vocês entenderam? Ficou claro para vocês, né? Então, aquele questionamento, nesse primeiro momento aí, sim, aí começa a colocar no chat. Aí, o que eu faço depois? Para fortalecer esse sim que foi dito, na maioria das vezes, de forma unânime. Eu coloco e aí eu queria saber se é o modo adequado. Parece uma consulta aqui, Marília, contigo. Mas se é o modo adequado que eu estou fazendo, porque aí eu vou seguir, senão eu vou arranjar uma outra forma desse entendimento, dessa captação, dessa coleta de dados acontecer. Então, no Blackboard, na plataforma que a gente utiliza, nós temos, podendo fazer a votação do sim ou não, né? Mas também há um lugar para múltiplas escolhas. Então, eu faço uma questão relativa ao que eu falei e rapidamente peço para que todos respondam, entende? Para que esse feedback ele venha a surgir. E isso tem surtido muito efeito. O aproveitamento nessa primeira nota, né, foi lá em cima. Não sei se por isso, por esse método, que isso eu já venho adequando do semestre passado para esse semestre. Quando eu vi que começou a dar certo, assim, o rendimento começou a melhorar, né, porque estão em 10º período, enfim. E eu queria aproveitar até para questões futuras mesmo minhas, meio de cobaia, digamos assim. Aí não sei se isso é adequado, né, esse forçado, esse entendimento. Eu acho que é legal, sabe por quê? Se você percebe, Mirela, que as respostas ficam muito no sim ou não, eu acho que você não consegue captar de fato. Eles podem dizer que estão entendendo até, meu Deus, vamos dizer logo que eu estou entendendo aqui, e que ela já perguntou muito, por exemplo. Você pode mudar a sua pergunta. Você pode direcionar para uma pergunta mais específica, que a resposta não seja sim ou não. E aí, de fato, você vai entender e captar se eles estão compreendendo, que eu acho que é isso que você está dizendo que você faz. Isso, depois. Será que ela caiu? Não, estou te ouvindo. Isso eu faço depois. Eu pergunto e todos dizem... Está me ouvindo, Michele? Está ouvindo bem, a gente está ouvindo bem, Marília. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo bem. Eu consegui responder, Mirela, então? Sim, conseguiu. Perfeito, obrigada. Sim. Então, gente, eu sempre digo o seguinte, o que é que acontece quando a gente junta um monte de professor em uma sala de aula? A gente chegou na metade do assunto e não saiu do primeiro capítulo. Normal. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente teria que ir aqui mais para a gente ia falar sobre avaliações padronizadas e não padronizadas, que eu acho que a gente precisa entender esse movimento, que a gente muitas vezes precisa seguir a padronização, mas que dá para romper, sim, com a padronização aos poucos, e falar um pouco sobre os tipos de avaliações, numa perspectiva, assim, que ela precisa ser válida, que ela precisa ser confiável e que ela precisa ser ética, né? A confiabilidade, a validade e a ética na avaliação é muito importante. A gente está falando do futuro de pessoas, sejam crianças, sejam adultos, então, esses 3 aspectos têm que perpassar pela avaliação. Dizer que o nosso tempo acabou, que foi muito bom estar com vocês, ficar com vocês, que nem de Xuxa. Quem não é do tempo de Xuxa, sinto muito, eu sou do tempo de Xuxa ainda, né? E Marília, aí, nossa... Faz um favor para mim, põe a foto desses 2 livros que você apresentou lá no grupo da leitura, para eu procurar. Esse da escola que tem a pesquisa das perguntas. E... esse Escola Criativa, Josafá, eu encontrei na leitura, lá no Manaíra Shop, tá? Super fácil de achar. Esse de uma pergunta bonita, eu encontrei no Mangabeira Shop, então você pode encontrar facinho aqui. Ok. Nos 2. Gente, super indico. Leitura, assim, que a gente fica repensando a nossa prática e, aos poucos, a gente vai repensando, sim, a nossa prática, tá? Marileuza. Então, vamos ficando por aqui. Pode falar? Marileuza, Oi.
da tua ideia, viu? Se você depois também puder passar lá no grupo. Vou passar, estou pesquisando aqui, eu vou passar alguns vídeos que explicam bem essa metodologia, tá? Que já para ficar mais fácil, e vou passar alguns artigos e também alguns livros que eu tenho aqui que trabalha essa metodologia ativa. Eu passo no grupo, tá bom? Coloco tudo lá no grupo. Imagine. Obrigadão. Beijo, gente. Lídia, já terminei as minhas compras. Tá. Gente, é o seguinte, compartilhem com os professores de vocês, com os colegas. Esse é um momento, como eu estava dizendo às meninas, que a gente precisa parar para se aprimorar, para ler, para continuar, porque muitas vezes a gente é engolido na nossa prática docente e a gente precisa falar e conversar sobre a educação e se aprimorar e trocar, certo? Então, toda quarta-feira a gente está aqui. Quer falar, Marileuza? Eu estava vendo, e sobretudo, né, que é importante a gente trabalhar, sim, as avaliações, até porque a gente está mudando tanto os processos nossos, né, e falar na avaliação e nos formatos que podem ser, sim, utilizados, porque a gente tem que pensar agora com o ensino híbrido, com essas novas estratégias de ensino remoto, enfim, como é que a gente vai fazer tudo isso? Então, precisa que se entender a avaliação como um todo para você conseguir dimensionar e extrapolar essa avaliação para novos formatos que virão, né? Porque, como foi falado ali, conceitos, feedback, novos ambientes, avaliar em diversos ambientes, tudo isso a gente precisa estar preparado. Então, é importante, sim, a troca é muito boa. A partir de quarta-feira, a gente vai conversar sobre avaliação diagnóstica. Então, vai ser um capítulo só sobre avaliação diagnóstica, sobre estratégias, aplicações, tá certo? Essa semana ainda eu coloco o texto lá para a gente poder ler, tá bom? Josafá, manda para mim a gravação. Beijo grande, gente. Obrigada, beijo, tchau. Tchau, gente. Beijo, tchau. Tchau, Marela, tchau. Tchau, obrigada, Michele. Tchau, tchau, gente. Tchau, Leilane. Manda para mim, Josafá. Vou só fechar ela aqui para te mandar assim que ela Tchau, chegar no Leilane. meio. Tá, beijo. Tchau, Josafá. Tchau.